Gênesis capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado, e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim, Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levanta-se agora, saia dessa terra e volte para a terra da sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeira? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Então Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas. Raquel roubou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo dos montes de Gileade. Labão segue no encalço de Jacó. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. Por 7 dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: O que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como tolo. Tenho
em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite, o Deus do pai de vocês me falou e disse: cuidado, não fale a Jacó nem bem e nem mal. E agora que você partiu desta vez, pois está com saudades da casa do seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: porque tive medo e pensei assim: para que não aconteça que me tome à força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite lhe repreendeu o Senhor. Aliança entre Labão e Jacó. Então Labão respondeu a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são os meus netos. Os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. O que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: ajuntem pedras. Eles foram juntar pedras e fizeram um montão ao lado da qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar, Saduta, mas Jacó lhe chamou Galede. E Labão disse: seja hoje este montão de pedras por testemunhas entre mim e você. Por isso foi chamado Galede. E Mispa, pois disse: que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: eis que este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você seja o montão de testemunha, e seja a coluna testemunha de que para o mal não passarei
para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós e Jacó. Jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Gênesis capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó se reconcilia com Esaú. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão ao senhor Esaú: O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor, para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu os dois grupos e o povo que estava com ele, e também rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier me atacar, um grupo e o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que, de tão numerosa, não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou aos seus servos cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Onde Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você está trazendo, responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: é assim que vocês devem falar com Esaú quando encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Jacó luta em Peniel. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas
e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse um ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e o homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa, por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente, que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó disse: meu senhor, sabe que esses meninos são fracos, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante do seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance o favor aos olhos do meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso, o lugar chamou Sucote. Jacó chega em Siquém. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou
são e salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Gênesis capítulo 34. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem viu foi Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó. Amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao seu pai Hamor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Hamor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Hamor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada como esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem em muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e ao seu pai, e lhes disseram: não podemos fazer isso. Dar nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma condição, permitiremos que você se torne como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó, que era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Assim Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixe que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, e todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. A traição de Simeão e Levi. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um as
sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também o fio da espada a Hamor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa cidade, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Eles responderam: e que direito ele tinha de tratar nossa irmã como se fosse prostituta? Gênesis capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes prendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à luz chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. E Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Ele deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, depois de você, a sua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus havia falado, Jacó deu o nome de Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. E em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então, Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Eder, descendentes de Israel. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Rubem foi
e se deitou com Bilá, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Rubem, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Asser, filho de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. A morte de Isaque. Jacó veio a Isaque, seu pai, em Manre, em Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e Bessamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Bessamate lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Geus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as duas mulheres, os seus filhos e suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bessamate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz. Tina era a concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naete, Zerá, Samá, Mizá. Estes foram os filhos de Bessamate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filho de Amá, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu à luz a Esaú, Geus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú: os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô e Kenaz. Corá, Gaetã, Amaleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes de Nate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Bessamate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Geus, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descenderam de Olibama, filha de Aná e mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendente de Seir. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Gibeão e Aná, de Som, Esser e de Zã. Estes são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã, a irmã de Lotã e Tiná.
São esses filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. São esses os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Esse é o Aná que achou as fontes termais do deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dissom e Olibama, a filha de Aná. Esses são os filhos de Dizom: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Esses são os filhos de Esser: Bilã, Zaavã e Acã. Esses são os filhos de Dizã: Uz e Arã. São esses os chefes dos Oreus: Lotã, Zobal, Zibeão e Aná. Dizom, Ezer e Dizã, esses são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom. São esses os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei para os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobade, filho de Zerá, de Bosra. Morreu Jobabe e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Tamanitas. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Morreu Samlá, em seu lugar reinou Saul, o Rebote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Hanã, filho de Acbor. Morreu Baal-Hanã, filho de Acbor, em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Mita-Bel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São esses os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timná, Alva e Getete. Olibama, Erá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar. Magdiel e Irã, esses são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este, Esaú, pai dos Edomitas.